Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Durante toda esta semana, nós estudamos as sessões 20 ao 22. Nesse período, Joseph Smith já havia terminado a tradução do livro de Mórmon. Porém, a restauração do Evangelho ela estava apenas começando. Doutrina e Convênio 20, esta grande revelação, está associada a uma série de acontecimentos na história da Igreja. Esta revelação, juntamente com aquela que é conhecida, a sessão 22, ela foi lida para a congregação na primeira conferência da Igreja em 9 de junho de 1830. Como as regras e convênios da Igreja e unanimemente aceita por todos os presentes. Então, estas revelações tornaram-se as primeiras revelações dadas ao profeta Joseph Smith, que foi formalmente apoiado pelos membros da Igreja. A sessão 20 é uma exposição básica e muito concisa das doutrinas e ordenanças do Evangelho e os requisitos necessários para nós nos tornarmos membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Então, nós vamos começar lendo o versículo 1 da sessão 20, que diz o seguinte: o surgimento da Igreja de Cristo nos últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a Igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis do nosso país, pela vontade e mandamento de Deus, no 4º mês e no 7º dia do mês que é chamado abril. Então, nesse primeiro versículo, nós já vemos aí que todas as coisas na organização da igreja, elas aconteceram sim em conformidade com a lei, mas sobretudo com a vontade do nosso Pai Celestial, com a vontade de Deus. Inclusive o dia que a igreja foi organizada. Por que a igreja foi organizada então em 6 de abril? É importante nós conhecermos a história da igreja. Nós sabemos que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele representa algo muito significativo, especial para toda a humanidade e assim o será para sempre. E no dia 6 de abril, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Então, o Senhor escolheu essa data para a organização de sua igreja. Assim como nosso Salvador Jesus Cristo fez tantas coisas pela humanidade, continua a fazê-lo e jamais será esquecido. De igual forma, foi a organização da sua igreja nessa dispensação. Então, é muito importante nós entendermos que todas as coisas, ela acontece conforme a vontade do nosso Pai Celestial. Então, nós sabemos que antes de revelar as normas, antes de revelar os ofícios do sacerdócio, os procedimentos para a realização das ordenanças, o Senhor, ele nos revela doutrinas que são fundamentais, de fundamental importância nós compreendermos. O Senhor, ele conhece o fim desde o princípio. E todas as coisas que ele organizou para o nosso próprio proveito, para o nosso crescimento. E ele entende que tudo precisa ser dado um passo de cada vez. Então, ele nos revelou doutrinas que são muito importantes para nós compreendermos a organização da igreja e podermos viver o Evangelho de uma forma muito mais plena. No versículo 9 da sessão 20, o Senhor, ele fala que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho. Por que então que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho? Então, esse livro contém um registro dos negócios de Deus com o povo que possuía a plenitude do Evangelho. Esse povo, ele possuía as leis e os princípios que nos levariam a um grau maior, que nos levariam à salvação. Nós sabemos que a Bíblia, ela é verdadeira, sagrada e muito importante para todos nós. Mas nós também sabemos que os judeus, eles não estavam preparados para receber todas as coisas. E quando Jesus Cristo andou sobre a terra, estabeleceu sua igreja, estabeleceu sua autoridade, e depois isso tudo se perdeu. E esse povo que continha o livro de Mórmon, eles sabiam de todas as leis e ordenanças, de todas as coisas necessárias para a salvação.
E é por isso que o livro de Mórmon, ele vem somar com a Bíblia. É por isso que o livro de Mórmon, ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele contém princípios, doutrinas, leis que nos levarão à salvação. Então, o livro de Mórmon é de suma importância para a restauração do Evangelho. Não seria possível restaurar o Evangelho sem o surgimento do livro de Mórmon. E foi por isso que ele foi a primeira coisa, a primeira tarefa que Joseph Smith recebeu. E o Senhor disse que ele não podia fazer mais nada até que essa tarefa fosse concluída. Nos versículos seguintes, o Senhor ele fala sobre a natureza de Deus. Nos versículos 18 e 19, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E que ele criou um homem e mulher, e que ele criou o homem e mulher, à sua própria imagem e conforme a sua semelhança os criou. E deu-lhe mandamento de que deveriam amá-lo e servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e que ele seria o único a ser quem deveriam adorar. Então, Doutrina e Convênios, nesse período e outros momentos mais para frente, fala claramente sobre a natureza de Deus, mas ela fala também sobre a nossa natureza. Nós aprendemos nas Escrituras, como por exemplo no livro de Mórmon, o rei Mosias falou que o homem a natural é inimigo de Deus. Desculpa. E Alma também nos ensinou que nós nos tornamos decaídos, né, diabólicos. E muitas das vezes isso nos levou as pessoas a conflitos, né? E muitos santos, inclusive, a respeito disso. Então, será que eu nasci para ser mal, para ser ruim, para cometer erros? Essa é a minha natureza. Doutrina e Convênios, nesse momento, nos mostra que quando as Escrituras nos ensinam que o homem natural é inimigo de Deus, ela não está se referindo a quem nós somos, mas ela está se referindo a um estado que nós nos encontramos muitas das vezes por nossas escolhas erradas. Mas deixa claro a natureza de Deus e que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, a definição das Escrituras de que o homem natural é decaído, que ele é desobediente, está se referindo a um estado, não a quem nós somos, porque somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E caso nós decidamos ceder ao influxo do Espírito Santo e nos despojemos desse homem natural, nós nos tornamos santos, santificados pela expiação de Jesus Cristo. Então, nós não nascemos para sermos ruins, maus, mas às vezes o nosso estado e nossas escolhas nos fazem estar assim. Mas Cristo expiou pelos nossos pecados. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia justamente para que nós pudéssemos ter um caminho pelo qual nos livrarmos dos nossos pecados e assim cedermos ao influxo do Espírito e nos tornarmos santificados pelo seu sacrifício. Tamanho amor e bondade de Deus, né? Mais uma prova de que Ele conhece o fim desde o princípio de todas as coisas. Né? E no 21 ao 24, ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo, né? Que ele veio à terra, sofreu, expiou pelos nossos pecados. Nós estudamos isso nas aulas passadas, né? Sobre o papel importantíssimo de Jesus Cristo na nossa salvação e da expiação que ele realizou por todos nós. Era importante pagar o preço individualmente para que pudéssemos ser resgatados desse estado decaído. E Jesus Cristo pagou esse preço por cada um de nós com seu próprio sangue. Então, nos versículos seguintes, no 32, do 30 ao 32, nós vamos aprender sobre passos, sobre processos muito importantes que podem nos ajudar na nossa conduta para nos tornarmos mais santos, para nos tornarmos como Deus espera que nós sejamos. No versículo 30 diz o seguinte: E sabemos que
E sabemos que a justificação pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira, né? Então nós sabemos que todo homem ele precisa se arrepender, e ao se arrepender ele precisa crer no Salvador Jesus Cristo e adorar ao nosso Pai Celestial, né? E exercer fé e perseverar até o fim. E ele nessa justificação citada aqui nesse versículo 30, é importante nós entendermos que ele é um ato apoiado, é um ato ratificado, né? É um ato aprovado pelo Espírito Santo. Como isso, Silei? Muito simples. As nossas ações diárias, né? Nós precisamos entender, precisamos ter a certeza e saber se elas estão sendo justificadas, ou seja, aprovadas, ratificadas, né? Apoiadas pelo Espírito Santo. E ao termos as nossas ações guiadas e apoiadas pelo Espírito, nós somos justificados em nossas ações. E no versículo 31 ele diz: e sabemos também que a santificação pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Nesse versículo 31, ele está falando sobre a santificação. Em que consiste a santificação, né? É nós sobrepujarmos o pecado, né? E sermos subjugados às leis de Deus. Então, à medida que eu rejeito o pecado, à medida que eu não tenho mais o desejo de errar e que eu me subjugo às leis de Deus, eu me torno santificado. Eu vou me tornando uma pessoa mais santa, mais justa, que consegue viver as leis de Deus, né? E ele nos ensina isso aqui nessas escrituras. E no versículo 31, no versículo 32, perdão, ele diz: mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo. E aí, nesse caso, fala a respeito de nós perdermos a nossa fé. E ele diz mais adiante que por isso a igreja, nós possamos ficar atentos, possamos orar para nós não cairmos em tentação. Porque a influência do mal e a influência do pecado, ela vai existir em nossas vidas, em todos os momentos. Mas quando nós temos o desejo de sermos guiados por Deus, de agirmos com a orientação do Espírito, ou seja, de nós sermos santificados e justificados, isso nos possibilita resistir a esse mal e nos aproximarmos mais do Senhor. Mas ele deixa claro que é importante estarmos atentos e orar sempre. Ele não diz orar quando eu tenho dificuldade, orar quando eu tenho dúvida. Ele diz orar sempre. É importante isso para que eu possa resistir à tentação e não perder a minha fé. O versículo 32, ele continua nos dizendo como nós podemos estar preparados para receber o seu reino, podemos estar preparados para viver as suas leis. E ele fala, versículo 37. E também por meio do mandamento à igreja com respeito ao modo de batizar. Todo aquele que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se arrependerem com o coração quebrantado e com o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, tendo um firme propósito de servi-lo até o fim, e realmente manifestarem por suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão de seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Então aqui o Senhor fala dos procedimentos, o Senhor fala de como nós devemos estar
para que possamos nos batizar. Então, o ato de se batizar não é simplesmente aquele momento, mas existe uma preparação antes, existe muito mais a ser feito depois. Então, o Senhor, Ele fala aqui sobre esse coração quebrantado, que é aquele coração humilde, que é sensibilizado pelo Espírito e que Ele deseja obedecer a todos os convênios. Eu preciso ter no meu coração essa disposição a ouvir, a sentir e a obedecer. E ele fala sobre esse espírito contrito, que é um coração piedoso, que é cheio de profundo pesar. Sabe, é quando você reconhece, quando você tem conscientização dos seus erros e deseja obter perdão por isso, deseja mudar. E ele fala que se você se arrepender, ele fala sobre o arrependimento, que é muito importante, mas ele fala que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Cristo. Quando eu digo tomar sobre mim o nome de Cristo, é que eu estou representando Ele, sabe? Que as minhas ações podem ser ligadas a Ele. Isso pode levar as pessoas a conhecê-lo ou se afastar dele. Então eu preciso estar disposta a tomar sobre mim esse nome santo, representar essa pessoa santa, perfeita, né? E ele fala também sobre esse firme propósito de servi-lo. Eu tenho um real desejo de trabalhar na sua obra, de fazer o que Ele espera que eu faça, de poder levar isso a outras pessoas, porque para o reino de Deus avançar, eu preciso compartilhar o Evangelho com as outras pessoas e eu preciso ter isso como um propósito. Propósito não é simplesmente algo que você acorda e você tem para fazer naquele dia. Propósito é o que te move, propósito é o que faz você fazer as ações. Tudo que você faz está relacionado a você atingir esse objetivo, a você atingir esse propósito. É o que te move, é o que te guia, é o que te dá força para realizar. E ele fala que nós temos que ter esse firme propósito e que isso precisa ser manifestado nas minhas obras. Então não é simplesmente dizer que eu me batizei na Igreja de Jesus Cristo, mas eu preciso agir. E é interessante, irmãos, que quanto mais nós agimos, quanto mais nós vivemos, mais nós conseguimos compreender as coisas de Deus. Ao estudar as Escrituras todos os dias, ao me preparar para as aulas e do Vem Segue-me, que eu compartilho aqui no canal com vocês, mas em outros lugares que eu também compartilho, ao me preparar para essas aulas e ao estudar, elas se tornam cada vez mais claras. Todas as vezes que eu leio, a compreensão é muito mais vívida, ela vem com muito mais facilidade, porque isso se dá como um processo de crescimento, de desenvolvimento, como um testemunho. É o Espírito testificando e dando clareza para você. Então, essas nossas obras, elas precisam ser contínuas e que vão me ajudar a receber o Espírito de Cristo e a remissão de meus pecados. Então, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, ele terá valor sobre a minha vida, porque eu estou agindo, buscando, fazendo o que o Senhor espera que eu faça. É maravilhoso ver como Deus organizou todas as coisas. É maravilhoso ver cada detalhe. Ele realmente cuida dos detalhes da nossa vida, da nossa salvação. E como eu sou grata por poder conhecer isto, por ter essas revelações sagradas e poder saber por mim mesma. A parte mais importante para mim disso tudo é que eu posso saber por mim mesma. Eu não preciso que ninguém testifique. Eu não preciso saber por outras pessoas. Ninguém me convenceu. Eu sei porque eu perguntei a Deus.
e Ele me respondeu. E você também pode obter todas as respostas. Todas as suas dúvidas podem ser sanadas. Mas você precisa seguir os ensinamentos de Cristo. Você precisa ter um coração quebrantado e um espírito contrito e um real propósito de servi-lo. E então Ele te dará a conhecer todas as coisas e tudo se tornará claro. É maravilhoso. Eu sou muito grata por tudo isso. Nos versículos seguintes, nós aprendemos sobre a organização da igreja, sobre os ofícios no sacerdócio, e que é tudo muito importante você estudar, ter um conhecimento destas coisas no teu estudo pessoal e familiar. Na seção 21, o Senhor, Ele fala que Ele nos diz que devemos dar ouvidos às suas palavras. Nessa ocasião, Ele está se referindo ao profeta Joseph Smith, que foi chamado como profeta, primeiro apóstolo da igreja, a qual estaria habilitado para receber a revelação para a igreja. Então ele fala que nós devemos dar ouvidos, Ele diz, portanto, a igreja, todos nós possamos dar ouvidos às suas palavras e os seus mandamentos que serão transmitidos por esses líderes. Nessa ocasião, ele está se referindo ao profeta Joseph Smith. Mas, felizmente, nós ainda temos profetas vivos que guiam o seu povo. O Senhor, Ele nos prometeu que nunca mais estaríamos à deriva, que teríamos um profeta de Deus para nos guiar e nos ajudar. E o Senhor fala, na seção 21, que quando esse profeta fala, ele está falando pela boca do Senhor, transmitindo a vontade do Senhor para todos nós, E que nós possamos entender, como ele diz lá no versículo 5, pois sua palavra recebereis como da minha própria boca, com toda paciência e fé. E o que isso significa? Que possamos ter paciência e crer que tudo que Deus tem revelado e reservado para nós se cumprirá. Que possamos acreditar e esperar. Que possamos ter fé de que são verdades vindas de Deus. E ao seguirmos os nossos líderes, eu posso testificar a vocês que seguir um profeta vivo é andar sobre uma senda segura, é andar numa senda segura, num caminho seguro. E o Senhor, nessas sessões, Ele fala sobre bênçãos muito especiais que serão concedidas aos que receberem os seus servos, ao que derem ouvidos aos seus servos. E Ele diz, no versículo 6, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para vosso bem e para a glória de seu nome. Aqui o Senhor, Ele nos promete bênçãos muito específicas quando nós damos ouvidos à voz dos nossos profetas e esperamos com toda a paciência e fé. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Que por mais que o inimigo esteja ali incessantemente a nos atacar e eles não conseguirão nos tragar, porque nós estaremos seguros nesta senda ao ouvir os profetas vivos. E ele fala também, a segunda bênção, é que o Senhor afastará de nós os poderes das trevas. Nós resistiremos mais a tentação, ao mal, nós estaremos protegidos. E Ele fará sacudir os céus para o nosso bem. Você já imaginou? O Senhor sacudirá os céus para o nosso bem, para a nossa proteção.
Porque como nós vamos estar sempre sobre a influência e a tentação e as perseguições do inimigo, termos o Senhor dedicado à nossa proteção por ouvirmos a voz dos nossos profetas, é algo grandioso. E é magnífico. Essa obra dos últimos dias, ela é de imensa magnitude. E sua glória é imensurável. À medida que a revelação continua, à medida que a restauração continua, Deus continuará a nos guiar e a nos revelar coisas maravilhosas, grandiosas, relativas a seu reino aqui na terra. Então, irmãos, a obra, ela continua. O surgimento da igreja, ele aconteceu e sua obra continua, porque ele continua a revelar sua vontade a seus profetas vivos. Então, eu tenho um desafio para você. Descubra o seu papel nessa restauração contínua. Descubra o que Deus quer que você faça. E haja. E acredite. Tenha paciência e fé. Este é o reino de Deus estabelecido na terra, regido pelo poder do sacerdócio. Todas as ordenanças, elas acontecem pela autoridade de Deus concedida aos homens. Todas as coisas foram organizadas para o nosso proveito. E isso continua a acontecer. Este é o reino de Deus e vai continuar a avançar para todo sempre. E o Senhor estabeleceu um meio. Ele nos disse tudo o que precisamos fazer para estarmos sob sua proteção, para caminharmos de forma segura. Isso não significa que nós não teremos problemas, que não sofreremos de maneira nenhuma, porque faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento na terra. Mas significa que Ele estará conosco. Que por mais difíceis que às vezes as coisas possam parecer, todo esse sofrimento e dor que às vezes passamos não durará mais que um instante. Seremos confortados por Ele. Isso faz com que o nosso choro, a nossa dor não seja como a de quem não tem o conhecimento dessas verdades gloriosas. Porque o nosso choro e a nossa dor é com esperança. Esperança de que estaremos com Ele e desfrutaremos de uma felicidade sem fim. Ele trilha esse caminho conosco. Eu sei disso, porque Ele está sempre ao meu lado. Esta é sua obra. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é o reino de Deus estabelecido na terra, sobre sua autoridade. E nós temos profetas vivos hoje que nos guiam. Então, eu volto a dizer a você, descubra o seu papel na restauração contínua e haja. Eu presto testemunho dessas verdades a vocês. E faço isso com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém.